Se você sabe o que é um computador, ou ainda melhor, já usou um computador com acesso à internet, você provavelmente já ouviu falar em hardware e software, mas provavelmente você não sabe a diferença. Mas se você souber, sai desse vídeo por favor, porque é sobre isso que eu vou falar hoje. Definições da Oxford Languages é qualquer utensílio metálico como ferramentas, fechaduras, dobradiças, talheres e etc. É claro que essa definição não está errada, visto que o hardware é uma palavra que vem do inglês e é basicamente um termo geral para isso que eu falei. Começando de uma vez, o hardware é todo o componente físico do computador, seja interno, como a memória RAM, a CPU, o HD e o SSD, ou externo, como o monitor, o mouse e a pendrive. O hardware é uma das peças-chave do computador, já que na falta do hardware, você não tem um computador, pois o hardware é o que compõe a máquina, e quando conectado, ele faz a sua máquina funcionar. Como já disse, existem dois tipos de hardware, o externo e o interno. A diferença entre os dois já parece ser bem óbvia, mas ainda assim eu vou explicar para você de uma forma bem rápida o que é cada um. O hardware interno é aquele que está presente dentro do seu computador, ou seja, aquele que você geralmente não vê sem abrir o seu computador. Já o hardware externo é todo o componente que fica, pasmem, fora do computador e que, pasmem, você vê sempre que usa o computador. E eu estou, obviamente, me referindo ao teclado e o monitor. É claro que isso também inclui o mouse, o headset, impressora, scanner e até mesmo os cabos externos do seu computador. Em realidade, não existe nada que os diferencie verdadeiramente além disso. Então, pode-se dizer que o hardware interno são as peças do seu computador e o hardware externo são os periféricos que você comprou para o mesmo. Em um computador, o hardware não consegue funcionar sozinho, por isso ele trabalha em conjunto com o software, que são todos os algoritmos e programas do seu computador, dessa forma, transformando a máquina em algo muito útil e funcional. Por mais que até agora eu tenha apenas mencionado o hardware do computador, o hardware está presente em inúmeras outras tecnologias, seja no seu celular, em drones, equipamentos hospitalares e até mesmo naquele celular de plástico que tocava música. O software é o responsável por gerenciar todo o hardware do computador e ainda dar suporte a outros softwares presentes na sua máquina. Assim como o hardware, existe mais de um tipo de software. Nesse caso, existem três tipos do software: o software de programação, o software de sistema e o de aplicação. De forma bem rápida, eu vou explicar a diferença entre eles. O software de programação, como o nome já diz, é aquele programa que é utilizado para, pasmem, programar. Tome como exemplo o Sublime, o Notepad++ e o VS Code. É basicamente o sistema operacional, visto que sua principal função é fazer a comunicação entre o computador e o peopleware, que no caso é o usuário, visto que é nele em que todos os outros softwares irão funcionar, e é o tipo de software o qual eu já havia mencionado quando falado de hardware. Alguns exemplos são o Windows 10, o Ubuntu e o Ubuntu. São todos os programas que você usa no computador, como jogos, navegadores, o player de vídeo e música. Alguns exemplos são o navegador do Google Chrome, o Spotify, isso incluindo o aplicativo do celular, visto que ele também é um software, e jogos como CSGO. Pois bem, caso esse vídeo não tenha te ensinado nada, eu falhei no meu trabalho. E por isso eu deixo aqui uma frase muito sábia de um conhecido sábio da tecnologia, que facilita a diferenciação de hardware e software. Software é aquilo que você xinga e hardware aquilo que você chuta.